últimos dias, os casos de feminicídios e tentativas de feminicídio têm chamado ainda mais atenção, que infelizmente esse assunto faz parte ali do nosso dia a dia. Falo do nosso dia a dia porque todas nós mulheres estamos à mercê dessa violência. Por exemplo, a mulher que foi atropelada e arrastada pelo ex-namorado de carro. Ela teve que amputar 2 pernas, permanece no hospital, se recuperando, ainda em estado grave. De acordo com ela nem tinha um relacionamento com esse rapaz. Ela disse que nem dá para chamar ele de ex. Bom, teve ainda o caso do homem que invadiu a pastelaria, onde a companheira trabalhava, usando 2 armas, atirou várias vezes contra a vítima e ela conseguiu escapar. Esses só são alguns dos casos que a gente deu aqui na última semana, ou seja, nessa semana, nos últimos dias, e alguns daqueles que têm repercussão, fora toda a violência que a mulher está sofrendo dentro de casa e ainda nem chegou até alguma delegacia. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, até outubro deste ano, a capital paulista registrou 53 casos, o maior número da série histórica que começou há 10 anos, em 2015. Sobre o assunto, eu converso agora com a advogada criminalista, especialista em violência contra a mulher, Narla Ibaim. Doutora, obrigada por conversar com a gente. Eu começo perguntando por que a gente tem, se é que a gente tem essa resposta, doutora. Hoje a gente tem mais informação. Hoje a gente tem delegacia da mulher, a gente sabe que são poucas no estado de São Paulo 24 horas, são poucas espalhadas pelo Brasil, mas já tem. A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem nós, mulheres, aqui no mercado de trabalho, trabalhando e tentando alertar as mulheres e a população, aqui nos jornais, televisão, meios de comunicação falando sobre esse assunto, mas ainda assim, a gente tem um número crescente e recorde de violência contra as mulheres e principalmente feminicídio. Por quê? Por que parece que nada inibe esse homem, esse criminoso? Doutora, boa tarde, bem-vinda por aqui. Boa tarde, Paula. É um prazer estar aqui com vocês, infelizmente falando sobre esse tema tão triste e tão caro a nós mulheres, né? Infelizmente, o que explica esse aumento dessa criminalidade é a diminuição também dos casos de subnotificações, que durante a pandemia deram uma baixada por conta de motivos óbvios e agora tem subido. E o que também justifica é a percepção do que é violência. Então, antigamente, violência era muito visto apenas como agressões físicas, né? Então, esses números vêm aumentado, principalmente pelo fato da ampliação do que a mulher entende como violência. E, infelizmente, também, essa cena lamentável que a gente está vendo agora é feita com tanta segurança, mesmo com câmeras de vigilância, por conta, talvez, do sentimento de impunidade e também pelo aumento expressivo da violência contra a mulher, pela discriminação de gênero e da misoginia, que infelizmente é um assunto que tem aumentado, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu tenho visto muito pelas redes sociais, né, falas do tipo assim, quando as mulheres, quando os homens terminam com as mulheres e dizem, não é você, sou eu, tudo bem, a mulher vai lá, chora, a mulher levanta a cabeça, já está em outra. Quando é o contrário, a mulher termina um relacionamento, ela acaba morta. Ela acaba violentada de alguma forma. O que a gente vê da quantidade de ex fazendo exatamente o que a gente está mostrando aí, só essa semana, e é com ódio, é contra essa mulher, é uma violência, é um crime contra aquela mulher. Tanto que entra na padaria para tirar, tanto esse aí que atropela, passa por cima e acaba com a vida com essa mulher, ele modifica a vida dessa mulher para sempre, né? Aí ela vai ter as 2 pernas amputadas, com filhos ainda para criar. Faltam penas mais duras, doutora? Hoje, quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando de quanto tempo essa pena, de quanto tempo essa pessoa fica presa, né? Só por ser um feminicídio já é uma pena maior do que de um homicídio, por exemplo. E essa pena deveria ser ainda mais endurecida para tentar, aí sim, inibir esses criminosos que nem desse jeito sentem medo da justiça? Paula, as penas do feminicídio, elas variam de 12 a 30 anos. Mas, infelizmente, eu adoraria aqui trazer para vocês um dado da solução, né? Do que falta
para reduzir esses casos lamentáveis que têm crescido. Mas a Lei Maria da Penha, por exemplo, no Brasil, ela é referência mundial. A Lei Maria da Penha ela surgiu de uma condenação dos mecanismos internacionais por conta das omissões no caso da senhora Maria da Penha. Então, a lei é exemplar. Como você mesmo disse, a gente tem delegacias de apoio à mulher no Brasil inteiro, pelo menos em todas as capitais nós temos, não em todos os municípios. Mas o fato de não haver uma delegacia especializada da mulher no seu município não significa que a delegacia comum seja incapaz de lidar com o assunto da violência de gênero. Esse ano mesmo, por exemplo, o STF reconheceu a omissão do Legislativo no fato de não atender a Lei Maria da Penha nominalmente as pessoas trans. Então, hoje em dia, as pessoas trans também, travestis e pessoas trans também têm acesso a essa defesa desse direito via Lei Maria da Penha. E a gente tem também inúmeras entidades, e principalmente o Ligue 180, que é um mecanismo super difundido e super procurado pelas mulheres para obter esse primeiro apoio. Então, a gente tem mecanismos tanto da sociedade civil quanto do poder público para coibir essas atitudes, esses crimes que vêm acontecendo. Mas isso não vai ser efetivo enquanto a gente não tiver meios práticos do poder público efetivar esses direitos. Então, é muito importante que a mulher reconheça a gravidade da violência, não só a violência física, e também que isso seja levado, na Lei Maria da Penha, tem um rol de políticas públicas. Entre elas, trazer esse assunto para o currículo escolar, trazer essa responsabilidade também para os veículos da mídia, como a gente viu sendo tratado em diversos filmes, em diversas novelas. Esse próprio momento que estamos agora, né, falando ao vivo sobre esse tema tão relevante. Então, assim a gente vai alertar toda a sociedade, e principalmente para as vítimas, como cobrar do poder público e também daquelas pessoas que convivem medidas efetivas. No último relatório feito pelo Senado Federal, disse que 90% das vítimas disseram que a violência foi testemunhada por terceiros, filhos, vizinhos, amigos, parentes em geral. Então, não só a ação é crime no tipo penal, como a omissão também é crime. Agora, estou com dados aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aumento de 26% do número de tentativas de feminicídio no ano passado, 2024. De janeiro a setembro deste ano, quase 3 mil mulheres sofreram esse tipo de crime. Outras 1.075 morreram vítimas de feminicídio. Agora, tem uma parte, né, que é o que a senhora diz, que é a questão de informar cada vez mais. O poder público, né, tem essa obrigação, inclusive, né, de levar a essa mulher essa informação, e não só essa formação, mas essa proteção também. Mas, doutor, a mulher, então, ela sabe hoje educar, a gente falar, saber que tipo de violência e tudo isso. Mas como é que a gente faz também do outro lado? Como é que a gente impede que esse homem pegue e saque uma arma porque ele quer matar a mulher, porque ele devia estar com ela resolveu acabar? Ele pega o carro e ele atropela a mulher porque ela acabou com ele não queria acabar. Acabei de ler mais uma notícia aqui de Recife. Um filho que salvou, que a senhora estava falando, né? A mãe que estava levando um monte de facada em casa porque o pai estava resolvendo dar umas facadas nela, né? É uma violência por si só, educacional, nem sei de onde é que vem, porque é um absurdo isso. Como que a gente age na prevenção desse lado? A prevenção ela tem que ser só com as mulheres, informando e sabendo que ela está sendo vítima de violência? Não, tem que ser ali para o homem, né, não fazer isso, para não chegar a esse ponto. Como fazer isso? Como prevenir desse outro lado, doutora? Paula, todo homem, na verdade, todo violador de direitos, ele foi criança algum dia, né? Teve algum acesso a ou educação pública, ou educação privada,
ou educação familiar, ou até a igreja, que é muito comum. Então, a melhor forma da gente evitar futuros agressores é fazer com que essa educação, essa informação seja dividida com toda a parcela da sociedade. Não só o poder público tem que fazer a parte dele, de fato, investigando e levando a sério essas queixas dessas mulheres, porque é muito comum, eu já ouvi que é muito comum as mulheres desistirem de procurar o poder público, as delegacias de polícia, ou as mulheres não darem seguimento por conta da revitimização, por conta da descredibilização. Então, se a mulher ela é amparada pelo poder público, se ela, quando ela vai denunciar, ela recebe um amparo dos policiais, sejam mulheres, sejam homens, se ela recebe esse apoio do poder público, você pode ter certeza que ela não vai se arrepender em ter procurado os direitos e ter procurado por cessar essa agressão, até porque a mulher, ela age não só em nome dela, né? Ela age em nome dos filhos, ela age em nome dos ascendentes, que também foram vítimas de agressão, ela age por toda a sociedade. Então, no currículo escolar, esclarecer as diversas formas de agressão. Existe agressão patrimonial, existe agressão psicológica, existe agressão sexual, existe agressão física, existe, no relatório que eu mencionei do Senado Federal, que foi feito agora em 2025, eles fazem uma pergunta a respeito da percepção de agressões, e eles citam 19 tipos de agressão. Então, é muito importante saber se o que a gente está passando é só uma discussão normal, se é só uma brincadeira sem graça que a gente ri para a gente não ficar constrangida, e o que de fato é a violência de gênero. Então, embora muito tenha se falado, Paula, esse assunto, eu acredito que nunca é demais a gente explorar esse assunto nas mídias e nos veículos que atendem a maior parte da população. Com certeza não é demais, até porque continuam acontecendo esses casos, a gente continua noticiando esses casos e que a gente quer que eles parem. Então, o que for preciso, né, todos têm que se unir aí pela nossa sobrevivência. Obrigada, viu, doutora, por conversar aqui com a gente. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde.